Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês conectados, ligados aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui mais esse dia, para a graça do nosso bom Senhor Jesus, para falar de que, claro, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Vamos abordar o assunto de campo e bola. Nosso gigante já se encontra na cidade de Campinas, no interior paulista. Nosso elenco viajou hoje ali no início da tarde, ali, melhor dizendo, depois do horário do almoço. Vamos falar dessa situação, vamos falar aí sobre uma polêmica vazia, sobre um colega nosso aqui do YouTube, levantou uma questão sem necessidade do Pedrinho. Eu vou explicar para vocês, tá? Colocar todos os pingos nos is para vocês se ligarem no que realmente está acontecendo. Vamos falar também aqui, olha só, sobre o Ryan, que vem sofrendo um assédio de clubes da Europa, sobre o CT Moacir Barbosa. Saiu uma matéria muito interessante hoje, divulgada pelo jornal Trivela, né, dizendo que o Vasco tem interesse em ampliar o nosso CT, sobre uma polêmica daquelas aí envolvendo Leila Pereira, Pedrinho, Vasco da Gama, Conselho do Palmeiras, a ANAC, avião, uma série de situações, né, entre outras paradas, né, e outra coisa, Pablo Verrete também, que está completando aniversário. Então, meus queridos, olha só, dito isso, você não se inscreveu, não, porra, na moral, meus amigos, dá essa forcinha pro amigo, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe, ou deixe também o seu dislike, no problema, não tem problema. Dito isso, bora lá, vem comigo que está começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, direto e reto ao que nos interessa, se tratando aí, né, do assunto inerente ao nosso gigante, se tratando da nossa base barra profissional, que é no caso o nosso cria, Ryan, atacante de lado de campo, fez uma base muito promissora com a camisa do Vasco, se destacou, fez bastante gols, subiu ao profissional, ascendeu na temporada do ano passado, marcou o seu primeiro gol lá no Beira-Rio diante o Internacional. O Vasco acabou perdendo na ocasião por 2-1, mas ali marcou a sua estreia com a camisa do Vasco, né? Então, com isso, o Ryan, de lá para cá, se firmou no profissional, teve contrato renovado, toda aquela situação. Parecia que ele, em algum momento dessa temporada, poderia brigar ou até mesmo ocupar a lacuna, a vaga deixada pelo nosso também cria Gabriel Peck, que deixou o Vasco para ir atuar lá no Los Angeles Galaxy, na Major League Soccer dos Estados Unidos. Fato é que não vem sendo aquilo que nós, torcedor, esperávamos e esperamos de um cria da nossa base. Mas também é bem verdade que é um atleta novo, né? Completou há pouco tempo, se eu não me engano, 18 anos ainda. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não. Enfim, fato é que dentro de toda essa situação, alguns clubes europeus já vêm ficando de olho nele. Teve proposta para tentarem tirar o Ryan na última janela, ele preferiu permanecer no Vasco, e hoje a gente toma conhecimento através de redes sociais, começa a borbulhar algo aqui, algo ali, os burburinhos, né? Aqueles famosos buchichos que a gente escuta, a gente ouve falar nos corredores de São Januário, que o Anderlecht, tá? Isso mesmo, o Anderlecht, se eu não me engano, acho que é da Bulgária, né? Salvo engano, o Bulgária ou Bélgica, enfim. O Anderlecht e também a Fiorentina da Itália, ambos os clubes teriam interesse na contratação do cria. O Anderlecht já demonstrou interesse no início do ano, no meio do ano, na janela agora que se encerrou mês passado, né? Nessa janela para futebol europeu, e ainda segue aí, o Ryan segue no radar do clube europeu. E também agora o Fiora, né? O Fiorentina, né? Clube ao qual o Edmundo já jogou lá no futebol italiano, clube também de Roberto Baggio, né? Para você aí, torcedor de futebol, que ainda não assistiu a história do Roberto Baggio, olha, é um filmaço, hein? Se passa ali justamente, ele é revelado na Fiorentina, depois passa a Copa do Mundo, toda aquela situação. Mas voltando ao assunto, Fiorentina então teria um suposto interesse no cria do Vasco. Vamos aguardar, esfregar as mãos para a gente saber essa situação. Ontem também surgiu uma notícia daquelas que quando não tem assunto, traz uma notícia que todo mundo já sabe, ressuscitando algo, sabe como é? Situação de Carlos Palacios, né?
A gente tomou conhecimento ontem, todo mundo falando na internet, porque o Boca Juniors tem interesse na contratação de Carlos Palácio, mas todo mundo sabe disso. Isso aí já tem meses, essa situação. Inclusive o Vasco ameaçou aí processar o Colo-Colo, porque supostamente na última janela o Colo-Colo não teria liberado Carlos Palácios para o Boca Juniors. No caso, o Vasco tem direito aí federativo do jogador, direitos econômicos, aí tá dando pano pra manga, a gente não sabe se é verdade, se não é. Fato é que surgiu mais uma vez que o Boca tem interesse no Carlos Palácio. É o seguinte, pertence ao Vasco, não joga mais no Vasco, não quer voltar pro Vasco, o Vasco não tem interesse também que ele volte. Né? Se ele quer ir pro Boca, vai lá, valeu, vida que segue, boa sorte, é bom que pinga um dinheiro na conta do Vasco, pinga um dinheiro na conta do Colo-Colo e o jogador vai ser feliz lá jogando com a camisa do clube argentino, essa é a minha opinião. Agora eu quero falar com vocês aqui, eu quero que vocês acompanhem, coloquem atenção numa reportagem muito interessante, tá gente, se tratando do nosso CT Moacir Barbosa, tá, isso mesmo, o nosso CT Moacir Barbosa, como você já acompanha a manchete na sua tela, vamos aqui então esmiuçar para vocês. Vasco planeja ampliar o CT Moacir Barbosa e integrar do sub-20 do sub-15 ao sub-20 aos profissionais, né? Então isso é interessante, né? A gente vai passar então, no caso isso acontecendo, a ter aí um CT integrado, um CT que já incorpore as categorias de base sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, né? Sub-23 também, enfim, pegando todo mundo ali já pro profissional, já captando os melhores jogadores, já ficando de olho no dia a dia, toda aquela coisa, até mesmo a questão de metodologia, de ideal de trabalho, isso ajuda bastante, né? Então eu quero que você coloque atenção na reportagem, eu vou tentar colocar essa reportagem na sua tela, no seu monitor. Bora lá, meus amigos. Além de São Januário, o CT do Vasco também deve passar por mudanças significativas em um futuro breve, de olho em uma maior integração do futebol do clube. A diretoria do Vasco tem planos ousados para o CT Moacir Barbosa a partir de 2025. Essa é a primeira parte, vamos aqui dar continuidade. O Trivela apurou que o Vasco deseja integrar parte das categorias de base com o futebol profissional no CT. Vocês estão colocando atenção, né, meus amigos? Então bora lá. Moacir Barbosa. A ideia ainda é embrionária, mas pode passar a ser executada já no próximo ano. O plano inicial do Vasco é levar do sub-15 ao sub-20 para o CT Moacir Barbosa, na zona oeste do Rio de Janeiro. Atualmente, apenas o elenco profissional treina diariamente no espaço. Para isso, é claro, o local precisará passar por grandes reformas. O CT Moacir Barbosa, que hoje conta com apenas com 2 campos, passaria a ter 6 campos de treinamento. Além disso, é claro, o espaço também passaria por grandes reformas estruturais, com novos vestiários, academias, alojamento e vestiário de novo, gente, repetir a palavra vestiário, entre outras melhorias. Atualmente, o Vasco ocupa apenas cerca de 1/3 do tamanho total do terreno que foi cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro ao clube. Assim, o clube entende que é possível fazer todas estas melhorias no terreno de quase 70 mil metros quadrados. Vocês já acompanham aí, né, a foto de ilustração. A foto real do terreno do CT Moacir Barbosa. Vocês observam que nessa foto tem apenas 2 campos, só que ainda tem bastante espaço que dá para o Vasco anexar mais 4 campos aí, pelo menos, nesse terreno cedido pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O documento de cessão assinado pela Prefeitura e o Vasco tem validade de 50 anos, mas o município pode solicitar o terreno de volta. Vasco quer diminuir divisão entre CTs do clube. Esta maior integração dentro do futebol do Vasco é um desejo da atual diretoria do clube, comandada por Pedrinho, presidente da associação e controlador da SAF vascaína. Atualmente, o futebol do Vasco é dividido em CTs diferentes. CT Moacir Barbosa, profissional masculino, CT de Duque de Caxias, base e profissional feminino, e Arthur e Arte Sul, profissional feminino e base masculino. Eventualmente, os times sub-15, sub-17, sub-20 do masculino e elenco profissional feminino também treinam no CT Moacir Barbosa, mas dependem da disponibilidade dos campos. A prioridade é o futebol profissional masculino. Além disso, alguns jogadores da base masculina moram no alojamento do clube,
que fica em São Januário. Esse alojamento também pode ter como destino o CT Moacir Barbosa, mas os estudos também são iniciais. Marcelo Santana já conversou sobre o problema do Vasco. Já comentou, sobre o problema do Vasco. Além de Pedrinho, que também é um entusiasta dessa maior integração entre base e o futebol profissional, é o diretor de futebol Marcelo Santana. Deixa eu ver, em recente entrevista coletiva, colocaram né? Entrevista coletiva, ele citou esta separação dos CTs no clube como um problema. O Vasco tem que fazer, abre aspas, né? Para Marcelo Santana, o Vasco tem que fazer alguns investimentos que o clube ao longo dos últimos anos não fez, como por exemplo a reforma de São Januário, que o presidente Pedrinho junto com a diretoria tem conduzido. A gente tem uma preocupação de ligar melhor a divisão de base do Vasco com o futebol profissional, afirmou Marcelo Santana. Vamos lá. Pessoalmente, acho que o Vasco comete um estratégico de ter 5 locais de trabalho. Gente, essa reportagem está muito doida. Seria um erro, né? Não sei. De trabalho. O Vasco tem o CT Moacir Barbosa, o Vasco tem São Januário, tem a sede SAF Vasco da Gama, usa o Arte Sul e usa Caxias. Eu acho que essa maneira em que está disposto o espaço físico do Vasco para a divisão de base, para feminina e profissional, é muito distante do adequado. Então a gente espera em breve poder marcar uma coletiva para sinalizar o que pretende corrigir esse déficit histórico que o Vasco tem, completou o dirigente do Vasco. Vale ressaltar que Marcelo Santana foi um dos responsáveis pela evolução da estrutura física do Bahia. Foi durante o seu mandato como presidente do clube, entre 2015 e 2017, que o tricolor negociou a retomada do controle do Fazendão, além da compra da cidade tricolor, hoje CT Evaristo de Macedo. CT foi alvo de polêmicas entre Pedrinho e 777. Bora lá. Antes de assumir o controle da SAF do Vasco, CT Moacir Barbosa foi alvo de polêmica entre Pedrinho e a 777 Partners, antiga gestora do futebol do clube. Então, apenas presidente da associação, Pedrinho cobrou publicamente melhorias no CT do Vasco. Na época, a SAF chegou a pedir para Pedrinho contextualizar as suas falas sobre o CT. No acordo assinado pela 777 Partners, constava que a empresa americana deveria fazer melhorias no CT Moacir Barbosa. A 777 chegou a fazer pequenas reformas, mas não sentia segurança jurídica para fazer grandes investimentos no espaço. Na época, a empresa usava como justificativa o fato do terreno ainda estar no nome da associação e não da SAF. Também houve divergência sobre quem deveria tratar com a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre a alteração do contrato de posse do terreno do CT. Na época, a SAF, controlada pela 777 Partners, defendia que a associação é quem deveria fazer os ajustes com a prefeitura, enquanto a associação entendia que este detalhe não impedia a 777 de fazer investimentos no CT. A fonte da reportagem é o veículo Trivela. Então, vocês observam, né, que o Marcelo Santana, ele tem experiência nessa situação, tem know-how. Quando ele foi anunciado no Vasco, eu trouxe para vocês essa situação aqui, coloquei até na ocasião as fotos dos CTs do Bahia. Muita gente falando, porque se ele foi dirigente do Bahia, não serve para o Vasco. Porque o Vasco isso. Porque o Vasco aquilo. Gente, o Vasco trouxe o Alexandre Matos. O que ele conseguiu fazer no Vasco? Nada. Por quê? Ele contratou mal com o que deixaram ele contratar, e outra, quando ele queria contratar bem, também não deixaram. A 777 ali, vamos dizer assim, algemou, limitou o Alexandre Matos. Então, dito isso, Rodrigo Caetano, esses caras, esqueçam, gente. Hoje o Vasco não está nessa realidade de ter esses dirigentes de futebol à frente da pasta aí do nosso clube. Agora, porém, todavia, entretanto, o Marcelo Santana tem know-how sim, se tratando de base, de estrutura, de centro de treinamento. Eu acho que as pessoas têm que começar a respeitar um pouco mais o trabalho de outras pessoas. Não é porque o cara não está o tempo todo na mídia, não é porque ele não trabalhou no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. O cara não presta, gente. Sabe? Acho que tá na hora de... E outra coisa também, não é só porque é Rodrigo Caetano, porque é Alexandre Matos, Gente, esses caras montam times muito bons com muito dinheiro.
Só que com muito dinheiro, gente, até eu e vocês, a gente monta um time bom, galera. Qual é? Jogando videogame aí, todo mundo com dinheiro. Jogando aí o Manager, o FIFA, né? O modo carreira, enfim. No videogame, se der a gaita pra nós vamos trazer Cristiano Ronaldo, nós vamos trazer Messi, nós vamos trazer Mbappé, nós vamos trazer Haaland, vamos trazer ali o Donnarumma. E sabe como é? Thiago Silva, não sei o que lá. No mundo real não é assim. Esses caras contratam bem? Contratam. Tem know-how? Tem know-how. Tem respeito? Tem respeito. Vão ao mercado, pega o telefone vermelho, pega o telefone azul, liga para um, liga para outro, contrata aqui, né, demite ali e fala com o empresário e fala com o outro. Eles têm muita influência? Tem muita influência, só que o Vasco hoje não tem bala na agulha para sustentar esses caras, a influência desses caras e alimentar as contratações que eles vão pedir. E é claro, são ótimas contratações, só que é o seguinte, com dinheiro é outra parada. Vocês já pensaram, já fizeram o exercício de entrar num supermercado, morrendo de fome, sem dinheiro no bolso? Você vai passar raiva, você vai olhar um monte de coisa e vai ter que ir embora, ou então com dinheirinho contado. É tipo isso. Ou então quando você passa na frente de uma loja, vê uma camisa do Vasco, vê um calçado, vê aquela roupa maneira, aquele blazer, aquela calça, aquele sapato legal para ir numa festa, aquele relógio. Só que você entra e não tem dinheiro, você tem dinheiro no máximo para comprar uma camiseta. Aí você olha aquele tanto de coisa e você fica frustrado, porque você não tem dinheiro. É como se fosse isso no Vasco. Então, a gente tem que respeitar o trabalho do profissional, do Marcelo Santana. Ah, mas contratou mal. A janela de meio de ano. E isso, e aquilo. Gente, o Vasco não tinha dinheiro para gastar. O Pedrinho deixou muito bem claro nos 4 ventos que não tinha como o Vasco fazer loucura financeira. A 777 deixou o Vasco com o cofre zerado. Então tem torcedor que pensa que é só chegar e contratar, beleza. Igual alguns dirigentes faziam. E depois, para não pagar, para ficar depois todo mundo aí, ó, batendo na porta do Vasco, os credores cobrando, acionando justiça, RCE, penhora, dinheiro do clube sendo bloqueado porque não pagou A, B ou C. Então assim, temos que respeitar o trabalho do Marcelo Santana. Ele tem total razão nessa questão do CT, quando ele falou, né, acho que se eu não me engano, eu acho que ele falou sobre isso, não tenho certeza. Eu acho que ele entrou nesse tocante, não sei se foi na apresentação do Souza ou se foi na apresentação do Emerson Rodrigues. Mas ele entrou nesse assunto aí, se tratando do CT, que tem que ter melhoria. E eu concordo. E vai ser muito bacana se o Vasco conseguir integrar, como vocês viram, sub-15, sub-17 e sub-20. Eu falei sub-18, né? Eu tô maluquinho mais cedo. Enfim, se o Vasco conseguir integrar, né, vai ter um trabalho muito melhor, vai se gastar muito menos com logística, é ônibus, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Tudo melhora. Tudo melhora. E outra coisa, quem tem 6 campos vai ter sempre 2, 3 top. A lógica é essa, né? Minha esposa fala, quem tem 2 tem 1, né? Por exemplo, você tem 2 pares de tênis, então se der ruim com um, você tem o outro, né? Se você tem um celular bom e tem o outro ali velhinho, guardado, quietinho, quando o bom der ruim, você tem o outro. Então quem tem 2 tem 1. Então quem tem 6 vai ter pelo menos 2 ou 3. Então isso é bom também para integralizar a base ao profissional. Tem a questão também dos dormitórios, que hoje é em São Januário o alojamento, e pode vir a ser que seja no CT, que é uma coisa bacana, pelo amor de Deus, hein? Não vão colocar container lá não, hein? Os garotos não são sardinha para ficar em container, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas assim, é uma ideia bacana, ainda que embrionária, pode ser que realmente aconteça. Até porque, ano que vem, Deus quiser, Papai do Céu já abençoou, já escreveu lá em cima, já foi ligado aqui na terra. Vai sair a reforma do nosso querido São Januário, que a gente tanto sonha e merece, né? Por que não o Vasco buscar recursos no mercado, patrocinador, parcerias, para aí já injetar, deixar o nosso CT fortão, trazendo equipamento, trazendo aparato, tecnologia, aumentando os campos, dormitório, integralizando tudo. Seria muito bacana. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre El Pirata, isso mesmo, feliz cumpleaños, El Pirata Pablo Verretti, o nosso centroavante artilheiro, eu já ia falar zagueiro, gente, eu tô doido hoje, acho que é cansaço, acho que é sono, cansaço, tudo que bate. O nosso artilheiro argentino tá completando 3.6, isso mesmo. 36 anos de muita vascainidade, muita saúde e muita raça dentro de campo. E é claro, não pode faltar gols, porque atacante vive de gol, né, meus amigos? É isso aí. Já se tratando aí, já que eu falei que atacante vive de gol, vamos torcer e esfregar as mãos para que ele desencante até alguns jogos sem marcar diante o tricolor paulista amanhã, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro. O nosso elenco já embarcou, né, como eu já mencionei no início
início do vídeo, hoje ali depois do almoço, no início da tarde, para rumo, né, a capital não, a cidade de Campinas, do interior paulista, né? Com isso, o nosso Vasco aí já se concentra no hotel, já está hospedado ali, aguardando, esfregando as mãos, até chegar o momento, né? É o momento esperado justamente aí desse grande jogo. Essa partida terá a transmissão, tá, gente, da TV Globo, tá? Vai ser transmitido pela TV Globo amanhã, nessa quarta-feira. Pronto. Então, como você já acompanha na sua tela, já estava aí, né? Eu que não estava achando a minha aqui, né? Vamos lá. Deixa eu ver, vou acompanhar aqui para vocês. Olha, gente, ó, tivemos uma surpresa, tá? Que nem o Vitor Luiz e nem o Jair foram relacionados para esse jogo, né? A gente tinha expectativa do Jair ser relacionado para essa partida e o Vitor Luiz, que quando vinha sendo acionado também vinha bem. Ambos não foram aí, não viajaram para Campinas. Então bora lá. Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Maxime Domingues, Emerson Rodrigues e Galdames. Hugo Moura, Jean Davi, João Vitor, Keiler e Leandrinho. Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho e Pablo. Paulo Henrique, Dimitri Paê, Puma Rodrigues e Rayan, Rojas, Rossi, Juan Esforza e Pablo Verrete. Esses são os atletas relacionados. Surgiu uma informação no fim da tarde dessa terça-feira de que Rafael Paiva pode não poupar ninguém. Isso mesmo, o Vasco pode ser que entre com força máxima. E eu sou adepto dessa ideologia, dessa ideia de jogo, uma vez que já estamos há mais de 40 dias sem vencer, empatando, perdendo, empatando de novo, perdendo, empatando, aquela coisa toda. Chegou a hora de darmos a volta por cima e nos reencontrarmos com o caminho da vitória. Com isso, é de suma importância, força máxima. Porém, todavia, entretanto, dependendo do decorrer da partida, aí sim, tira um daqui, tira outro ali, descansa fulano, ciclano e beltrano. Mas do contrário, tem que colocar geral para jogar, até mesmo, porque o nosso elenco ficou aí sem jogar, todo mundo, né, aqui no Brasil, cerca de quase 10 dias por conta da data FIFA. Temos o jogo mais importante da última década aí facilmente no próximo sábado e os jogadores têm que estar com ritmo de jogo, né? Se não tiverem com ritmo de jogo, fica difícil aí, né, para os jogadores enfrentarem o Galo Mineiro em alto nível. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre uma polêmica envolvendo o avião. Rapaz, a Leila Pereira, né? Ela acabou aí ajudando o Vasco, né? E arrumou uma polêmica lá no Palmeiras, né? Ela arrumou uma polêmica, mas olha, eu acho que não tem nada a ver não, viu? Eu acho que eu até gostei, eu achei muito bacana a atitude da presidente do Palmeiras, né? Ela que é dona da Crefisa, ela que veio a público aí anteontem à noite, né? Para afirmar que não pretende patrocinar mais ninguém, mas enfim, você já acompanha na sua tela, vamos aqui acompanhar a reportagem. Leila Pereira empresta avião para o Vasco transportar sua delegação e é cobrada pela ANAC e pelo Palmeiras. Tá, gente, foi divulgada hoje às 2h13 da tarde. Leila Pereira emprestou o avião da sua empresa em 3 ocasiões para que o Vasco transportasse toda a sua delegação para partidas do Campeonato Brasileiro no mês de julho. A operação gerou questionamento da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e da oposição do Palmeiras por diferentes motivos. Vamos aqui. O avião da Placar Limites Aéreas, empresa de Leila, foi fornecido para que a equipe carioca fizesse as viagens para as partidas contra o Inter no dia 7 de julho, contra o Atlético Mineiro no dia 21 de julho e contra o Grêmio no dia 28 de julho. A coluna Leila confirma a informação e diz que também já emprestou a sua aeronave de forma gratuita para o Grêmio e para ONGs, que fizeram o resgate de animais após as enchentes do Rio Grande do Sul. O Vasco também confirma a operação e diz que ela só foi possível por causa da boa relação que mantém com Leila Pereira e José Roberto Lamáquia. A oposição do Palmeiras questiona o empréstimo por conta da relação da proximidade entre o casal dono da Crefisa e o Vasco, como já mostrou este blog e os outros jornalistas. Os dois tiveram interesses em adquirir o clube de São Januário e fizeram até estudos sobre a viabilidade dessa operação. Em reuniões nos meses de maio e junho, no Conselho Deliberativo e no Conselho de Orientação de Fiscalização, o COF, Leila Pereira negou a possibilidade e disse que não tinha nenhum tipo de conversa para ajudar ou patrocinar o Vasco. Semanas depois, a aeronave foi emprestada. Além desse questionamento político interno no Palmeiras, o Vasco e a Placar Linhas Aéreas tiveram
tiveram de prestar esclarecimentos para a ANAC sobre a regularidade dessa operação. Um procedimento aberto no dia 2 de julho pede explicações sobre o uso do avião pela equipe e lembra que a Placar Linhas Aéreas não pode cobrar pela operação, por ainda não ter todas as licenças exigidas. No dia 3 do mesmo mês, a Placar explica que toda a operação será feita sem custo, sendo integralmente bancada pela empresa. No dia 4, a ANAC emite um documento para o Vasco, alertando dos riscos de uma operação desse porte e eventuais irregularidades. Aí vocês observam, tá, que tem um documento, né, um print, uma foto de um documento da Placar, né, Agência Nacional de Aviação Civil aqui da ANAC, a Gerência Técnica de Exibição da Ação Fiscal. Né, olha, vocês observam, olha aqui, Sorocaba, dia 3 de julho de 2024, ofício 027/2024, tá? Tá escrito aqui, AVC, senhora gerente técnico Joyce Manuela, Vila Nova, Góis, né? Assunto, possíveis operações aéreas sem certificado de operador aéreo. Então, essa aqui é a documentação, né, enviada aí pela Placar. Vamos dar continuidade. O Palmeiras também usa os aviões de Leila sem nenhum custo, justamente pela falta de todas as licenças exigidas para o táxi aéreo pela Placar Linhas Aéreas. Essa relação já foi motivo de questionamento por conselheiros do clube, que chegaram a ter alguns benefícios cortados, como o direito a um ingresso gratuito para jogos no Allianz Parque. Reportagem, né, coluna de Danilo Lavieri, do UOL. Então, gente, olha só. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem o papel dela de fiscalizar. Ah, mas procurou pelo em ovo, mas é o papel da ANAC. Né? Porque aqui no Brasil também é complicado. Porque aqui no Brasil, quando ninguém faz o trabalho que tem que fazer, todo mundo desce-lhe a madeira nos órgãos competentes ou incompetentes. Quando o órgão faz o que tem que fazer, o pessoal fica reclamando. A ANAC tá certa, tem que questionar. Fala, olha só, peraí, você não tem licença para fazer táxi aéreo, para fazer transporte cobrando. Como é que funcionou essa história com o Vasco? Até porque a ANAC não puniu, não multou a empresa da Leila Pereira, a Placar Linhas Aéreas. Ela apenas fez um questionamento. Olha só, que história é essa? A diretoria do Palmeiras está tentando cobrar a Leila por uma coisa que eles não têm que reclamar, né, gente? Todo respeito à diretoria do Palmeiras ali, os conselheiros, porque assim... Quem comprou o avião? Tia Leila. Quem põe as rodinhas bonitinhas no avião para o avião pousar na pista de pouso no aeroporto de Guarulhos? Tia Leila. Quem pintou o avião bonitinho, bacaninho, botou adesivo? Tia Leila. Quem paga o salário do piloto do avião, a roupinha do avião, o cafezinho do avião, a comida do avião? Tia Leila. Quem que paga o hangar que arruma tudo? Tia Leila. Quem que corre atrás de documentação? Tia Leila. É ela e o seu Roberto Lamarck. Então é o seguinte, meu irmão. O avião é dela, ela faz o que ela quiser. Ela faz o que ela quiser, ela tá certa. Emprestou pro Vasco, tia Leila, um beijo no seu coração com todo o respeito ao seu esposo José Roberto Lamarck. Que Deus continue te abençoando. Deixa Deus te usar, tia Leila Pereira. Isso mesmo. Não vamos levar nada dessa terra, não vamos levar nada nesse mundo. Não custa nada ajudar o próximo. Ajudou o Grêmio, ajudou lá a resgatar animais quando teve enchente no Rio Grande do Sul e agora está ajudando o Vasco. Os conselheiros do Palmeiras devem estar com medo, não sei, uma opinião minha, suposição minha. Devem estar com medo porque sabe que a Crefisa está saindo do Palmeiras, está acabando um casamento muito bem sucedido de alguns anos, muito vitorioso, né? Está chegando ao fim desse ciclo. Aí surge lá o seu Lamarck falando que tem o interesse em comprar o Neymar White de São Januário. Aí surge o burburinho que a Crefisa pode patrocinar o Vasco. A tia Leila vem a público e nega. Aí agora, mas emprestou o avião pro Vasco, não sei o que. Gente, quando eu falava aqui, agora, acabei de morder minha língua, né? Porque quando o Vasco foi garfado contra o Palmeiras ano passado e esse ano, eu fiquei pé da vida. Eu falei, esse negócio de amizade tem que acabar, tem que parar. Palavras minhas, tá? Eu falei, tem que parar esse negócio de amizade com o Palmeiras, até a página 2, porque os caras não perdem a chance quando lá vão lá e metem ali a colher bonito no prato do Vasco e não sei o que, aquela história. Mas aí eu queimei a língua, eu peço perdão, peço desculpas aí para a tia Leila Pereira, né? Porque ela é a atual presidente do Palmeiras
Então, assim, esse relacionamento com a tia Leila e o seu José Roberto Lamarca foi muito benéfico para o Vasco. O Vasco utilizou o avião em 3 ocasiões, jogando fora de casa, viajando aí, nosso país tem dimensões continentais, e foi no conforto do avião da tia Leila. Aí, os caras, como eu já mencionei, não põe combustível, e a gasolina, o combustível de avião, não é igual esse do posto de gasolina nossa aqui não, 5,70, 6,30, 6,40, 6,70 reais o litro não, é outro nível, é outra parada, é muito mais caro, muito mais, e bebe igual camelo no deserto o avião, viu, bebe muito, então assim, os caras não põem combustível, os caras não pintam avião, os caras não fazem manutenção, aquela coisa. E agora quer dar ordem. A ANAC, vou falar mais uma vez, fez o papel dela, de órgão regulador, né, das situações aqui aéreas do nosso país. Pô, bacana. Muito obrigado, tia Leila. Muito obrigado. Os caras do Palmeiras estão achando ruim? Os vascaínos nós não vamos ver problema se você quiser deixar o seu avião para o nosso Vascão usar. Não tem caô, não tem nada. Quando você conseguir regularizar toda a documentação para aplacar linhas aéreas, poder fazer aí táxi aéreo, o Vasco pode ser um dos seus primeiros clientes. Deus quiser, o Vascão logo vai pegar uma competição internacional. O Vascão vai precisar de avião para viajar para a Argentina, para o Paraguai, para o Chile, para a Venezuela, para o Peru, aquela coisa toda. Por que não? A gente pode estar utilizando o avião da dona Leila Pereira. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui, brincadeiras à parte, né? Quero falar com vocês aqui sobre uma outra situação, sobre a gestão do Pedrinho. Tá? Eu não gosto de fazer isso, tá? Mas eu tenho que falar. Vou pontuar, vou respeitar, mas eu vou pontuar. Falando do que, Álvaro? Gente, tem um colega nosso aqui do YouTube, não conheço pessoalmente, mas já até assisti, antes de ter canal, até assistia de vez em quando, que é o Léo Lacerda, tá? Do canal Na Torcida Vascaínos. Nosso querido Léo Lacerda, eu falo querido porque ele é vascaíno, tá? Vascaíno tem que se ajudar os vascaínos, não pode ficar se ofendendo, não. Um abraço, viu, Léo? Não te conheço, você não me conhece, mas um abraço. Gente, o Léo Lacerda divulgou, através do canal dele, Na Torcida Vascaína, essa manchete que você acompanha na sua tela, né? E essa manchete aí é uma situação um pouco intrigante, né? Que o Pedrinho teria gasto na sua gestão até o momento, né? Mais ou menos 110 milhões de reais com apenas contratação e folha salarial. Aí, esse tipo de reportagem gera vários comentários diferentes. Pessoas que entendem o que está acontecendo, pessoas que não sabem de nada, pessoas que caíram de paraquedas e pessoas que estão cheias de ódio no coração e não tem aonde descarregar e vai descarregar em cima de uma situação dessa. Então olha só, todo respeito ao nosso amigo Léo Lacerda, acho que foi de uma situação que não tinha ali necessidade, né? Não digo nem infelicidade, mas não, perdão, vou corrigir, não tinha necessidade. Porque olha só, o Botafogo gastou em um jogador só, que é o Luiz Henrique, 100 milhões. O Urubu gastou só no De La Cruz mais de 70 milhões. E aí a gente começa a falar de vários outros aí. A gente toma conhecimento que a folha salarial do Vasco gira em torno de na casa de 17 milhões de reais por mês. Tava isso antes da janela, agora a gente não sabe exatamente quanto é que tá. Fato é, meus amigos, vamos à lógica. Estamos no mês de outubro, mês 10, né? Vamos colocar uma média aí. Vai, nem 17, nem 14. Vamos botar aí 15 milhões por mês. Vamos só uma média, tá? De folha salarial por mês para poder manter o Vasco. Vezes 10, gente, são 150 milhões de reais. Para manter a operação do futebol. Sem contar viagem, hotel, porque nada é de graça, arbitragem. A gente tem que pagar também, tem isso também, tá? Conta de luz, conta de água, comida para funcionário, comida para jogador, salário de funcionário. Tudo isso, troca de gramado, manutenção de ônibus, da base, masculino, feminino, blá, 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 e contratação de jogador. Gente, tá barato. Tem gente falando, mas é muito dinheiro. Porque o Pedrinho tá fazendo igual os outros presidentes, tá gastando muito. Engraçado, que aí se ele não paga o salário, não gasta o dinheiro que tem que gastar para manter o futebol, o Vasco fica endividado, o Pedrinho também não presta. Aí o Pedrinho vai lá, paga o salário, mantém a situação em dia. Aí algum engenheiro de obra pronta, mas tá fazendo igual os outros, olha o tanto de dinheiro. Então por isso que eu achei de uma certa infelicidade, sem necessidade, o Léo Lacerda colocar esse tipo de reportagem. Até porque nem números exatos são. Não são nem números exatos. E digo mais,
a tendência é gastar mais. Faltam 2 meses para fechar o ano, mais o 13º. A operação do futebol no Vasco vai fechar o ano ali na casa de quase 200 milhões de reais. E é normal, gente. É normal, porque só de folha salarial, de 15 a 17 milhões de reais por mês, você põe 10 meses, já são de 150 a 170 milhões de reais. Sem contar a contratação do Maxime Domingues, sem contar a contratação do Emerson Rodrigues, sem contar a contratação do Jean Davi, sem contar as dívidas que o Vasco está pagando no RCE, dívidas fora do RCE, parcelamento, comissão de empresário, luvas com jogadores. Tem ali o Nacional do Uruguai do Puma Rodrigues. O Vasco tem que pagar o São Paulo do Léo Pelé. Tem que pagar a Elenco Esportes e o Corinthians do Lucas Piton. Pagou aí há pouco tempo o Léo Jardim. Tem que pagar o Atlético Mineiro pelo Paulo Henrique. Tem que exercer o direito de compra do menino lá do... Ô, gente. Do David. Então assim, de onde vem o dinheiro? Dinheiro de patrocínio, cota de televisão, bilheteria, venda de camisa. É simples. Então tá dentro, gente. Eu não sei por que tem gente criando um caos em cima disso. Eu não entendi o porquê que o nosso querido amigo vascaíno entrou com esse assunto na véspera do jogo contra o São Paulo, na véspera de uma decisão no sábado, jogando esse assunto pra torcida, pra galera. Porque aí você pega aquela galera que acompanha o dia a dia do Vasco e fala igual eu tô falando aqui. Ah não, tá tudo certo. É isso mesmo. Ou até mais. Eu achei pouco. 110 milhões de reais é pouco, porque usando a lógica de 15 a 17 milhões de reais por mês em folha salarial, era para estar na casa de 150 a 170 milhões ainda agora em outubro. Só de folha salarial, sem contar contratação, viagem, hospedagem, alimentação, fornecedores. Tudo que envolve uma operação do futebol num clube do tamanho do Vasco da Gama. Então assim, torcedora do Vasco, vamos ficar mais por dentro. Vamos lá entrar mais no site do Vasco. Lá no site do Vasco.com tem o portal da transparência. Você pode entrar lá. Por exemplo, quando eu falo alguma paradinha que eu esqueço aqui, eu vou lá, me corrijo. Venho aqui, boto a cara e peço desculpa. Esses dias eu falei da dívida do Vasco. Né? Eu coloquei como se fosse de agora, até esqueci. Na primeira reportagem eu coloquei que era 2022. Só que anteontem eu esqueci, falei que era de agora e não era. Pedi desculpa pra vocês, coloquei a correção, não foi? Porque é normal, faz parte. Agora, o que eu não entendo é o nosso amigo vascaíno entrar com o assunto dele. Ah, porque o Pedrinho já desembolsou. Peraí, o Pedrinho já desembolsou. Poxa, tu sabia que o Pedrinho era tão milionário assim não, meu irmão? Pra ele botar do bolso 110 milhões, foi o Pedrinho que desembolsou. Pedrinho administra. Quem desembolsou foi o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Vasco da Gama SAF. O Vasco, no geral, que gastou esse dinheiro. Mas esse dinheiro também não deu em árvore, não. Esse dinheiro chegou aqui da Betfair, do BMG, da Intermac, da R10 Score, do Vivo Sorte, bilheteria, cotas de televisão, entre outros. Então, gente, tá dentro da média. Tá tudo normal, não tem nada para alarde, tá? Nada, nenhum motivo aí para alarde. Então, meus queridos, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês do nosso gigante. Logo mais, nós nos encontramos aqui no nosso canal, no nosso Madruga Vasco. É sempre um prazer falar do Vascão. Um abraço para todos vocês, um casaca. Que Jesus possa abençoar as nossas vidas e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!